Abre a sua Bíblia aí, por favor, em Deuteronômio, capítulo, glória a Deus. Deuteronômio capítulo 30, do versículo 11. A gente vai ler até o versículo 15, depois a gente vai adiantar um pouquinho, vai para o versículo 18 e vai até o versículo 20. Amém, queridos? Quero compartilhar uma palavra com você. E o tema da palavra hoje é: escolham hoje a vida, escolham hoje vida e prosperidade. Amém? Como é o tema da palavra, irmãos? Escolham hoje. Tá bom, para começar tá bom, né? Depois de 10 vezes a gente chega lá, né? O tema da palavra é: escolham hoje vida e prosperidade. Qual é o tema da palavra? Amém. Na vida, tudo é uma questão de escolha. Amém, queridos? Na nossa vida, existe duas formas de se viver. Uma é do nosso jeito e outra é do jeito de Deus. Responde para você mesmo: será que nós temos um jeito melhor do que o Deus que nos criou para viver? Porque às vezes nós abandonamos o jeito de Deus e queremos viver do nosso próprio jeito. E aí nós não estamos colhendo vida e prosperidade. Nós estamos escolhendo morte e destruição. E às vezes não é morte física, mas é morte espiritual. Quando nós lemos o Antigo Testamento, no Antigo Testamento a gente vai ver, e às vezes vai estar lá literalmente, mas hoje a gente precisa interpretar esses textos, trazendo para a nossa realidade espiritual. Porque às vezes nós não vamos morrer fisicamente por causa do pecado, mas nós cortamos a nossa comunhão com Deus. O que é vida? Vida não é morte, porque algumas pessoas pensam que morreu, acabou, morreu aqui é o final de tudo. Não, queridos, olha para o seu irmão e diga assim para ele: você é eterno. Fala para ele: é isso mesmo, você é eterno. Amém? Agora olha aqui para mim: a sua eternidade vai depender das suas escolhas. Ou você vai passar a sua eternidade no céu com Deus, ou você vai passar a sua eternidade no inferno com Satanás e os seus demônios. Fala assim: ai, ai, ai. É terrível, né, irmãos? É a nossa escolha, porque aquilo que nós não podíamos fazer, Jesus fez por nós, na cruz do Calvário. E quando Moisés está concluindo o Pentateuco, ele deixa essa palavra. Deuteronômio significa, na língua original, repetição. E por que ele estava repetindo a lei? Ele estava repetindo a lei porque agora havia uma nova geração que estava sendo preparada para entrar na terra que manava leite e mel. Então pensa, um povo saiu do Egito, um povo que viu o que Deus fez. Deus realizou 10 sinais, né, trazendo castigo sobre o Egito, 10 pragas, para tirar o povo do Egito. Mas Deus também colocou 10 mandamentos para tirar o Egito do povo. Então entenda uma coisa: tem muita gente que até sai do mundo e vem para a igreja, mas o mundo ainda não saiu dele. Sabe como que o mundo pode sair de uma pessoa? Quando ela começar a constituir a cultura do reino do céu sobre a sua vida. E isso só pode ser feito através da palavra de Deus. Não é através da denominação batista, não é através da denominação da Assembleia de Deus, não é através da denominação lá, o catolicismo romano. Somente através da revelação da Bíblia Sagrada é que nós vamos tirar o mundo dos nossos corações. Porque vamos começar a gerar santidade, vida, princípios, e vamos começar a cultivar isso em nossas vidas. E Moisés, ele reescrevendo tudo o que ele viveu desde que o povo saiu. Por exemplo, Êxodo capítulo 20, está registrado em Deuteronômio capítulo 6. Só para os irmãos terem uma noção. Então você vai ver uma repetição de todos os ensinamentos que nos 40 anos Moisés passou para o povo. Agora, quando vem uma nova geração, essa nova geração precisava passar também por tudo aquilo que Moisés ensinou através da lei, através da palavra que o Senhor havia dado a ele. Então ele diz assim: o que hoje lhe estou ordenando não é difícil. Não é difícil fazer.
nem está além do seu alcance, não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá aos céus para consegui-lo e vir proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para consegui-lo e voltará a proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçam? Nada disso. A palavra está bem próxima. Coloca a sua Bíblia assim no seu coração, assim, ó. Amém? Nós precisamos parar de trazer celular para a igreja, irmãos. Irmãos, eu tenho um aplicativo no meu computador, eu abaixo lá a Bíblia online para poder abaixar os textos aqui no tablet. É toda hora aquelas propaganda. Isso nos distrai, isso nos desconecta da presença de Deus. Você está no celular, na Bíblia, e está caindo mensagem. Eu comecei a ler aqui agora há pouco o texto bíblico aqui, né, sobre dízimo, e quando eu estava lendo aqui, caiu uma mensagem, ficou em cima do texto. Já tirou o foco, tira a atenção. Nós precisamos, a palavra está onde? A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca, em seu coração, por isso vocês poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Deus está dizendo para o povo: eu coloco diante de vocês hoje, o que vocês querem? Vida e prosperidade? Quantos aqui querem vida e prosperidade? Dê um glória a Deus aí, bem bonito. Mas quantos aqui quer morte e destruição? Ninguém quer morte e destruição, mas às vezes, sem perceber, por não tomar uma decisão, não fazer uma escolha na nossa vida, deixa eu falar para você, quando você não se posiciona e não faz uma escolha, não toma uma decisão, você já escolheu onde você vai estar. Também é um ponto neutro que você está, que você precisa romper com ele e sair desse estado. Porque não é no pecado que você vai ter vida e prosperidade. Não é na mentira que você vai ter vida e prosperidade. E Deus começa a falar isso através de Moisés. Versículo 18. Eu hoje lhes declaro que sem dúvida vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse, depois de atravessar o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Escolham a vida, para que vocês e os filhos de vocês sejam prósperos e abençoados. Escolham a vida, para que a sua família possa ser guardada, protegida e livrada. Versículo 20, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz, e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. O Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e a Jacó. Amém, queridos? Esse texto é um texto muito claro. Com quem que Moisés está falando? Ele está falando com a geração que iria entrar numa terra que mana leite e mel. Queridos, Deus tem uma terra que mana leite e mel para cada um de nós. Deus tem uma terra de fartura para cada um de nós. Deus tem uma terra de prosperidade para cada um de nós. Mas nós precisamos escolher, porque tudo que nós vamos fazer nessa terra, nós precisamos fazer com Deus, porque certamente nós prosperaremos. Quantas vidas você vai viver? Quantas vidas? E de que forma que você está vivendo? Esse é o tempo que Deus te chamou. Esse é o tempo que Deus te separou. Esse é o tempo que Deus te escolheu. E a palavra do Senhor veio sobre você. Como eu já disse, Deus tirou o povo, e para tirar o povo, Ele usa as pragas, mas para tirar o mundo do povo, Ele usa a sua palavra. E você precisa decidir, fazer uma lista,
Charles Finney, em um livrinho que ele tem chamado Uma Vida Cheia do Espírito Santo, eu não me recordo agora se é 21 pontos, ele escreve 21 pontos com base bíblica, mostrando por que Deus não responde a nossas orações. E ele vai dizendo, por exemplo, quando você maltrata a sua esposa, as suas orações são interrompidas. Quando as suas mãos estão sujas, eu preciso falar aqui, como que Deus pode ouvir a oração de alguém que vive se masturbando? Como que Deus pode ouvir a oração de alguém que está colocando a mão nas coisas que não lhe pertencem? Escolham hoje. Escolham hoje a vida e a prosperidade. E nós precisamos declarar guerra contra o pecado. Porque, queridos, uma das coisas que, enquanto o povo estava no deserto, foi que um profeta se corrompeu, Balaão, e ele dá um seguinte conselho a um rei inimigo, dizendo: eu não posso liberar uma palavra de maldição contra eles, eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoa. O inimigo não pode tocar naquele que está debaixo das bênçãos do Senhor. Mas ele disse: eu sei o que você pode fazer para destruir esse homem de Deus. Eu sei o que você pode fazer para destruir essa mulher de Deus. Eu sei o que você pode fazer para destruir o povo de Deus. Coloque no meio deles mulheres. Pega as mulheres mais lindas do seu povo. Vista elas de forma sensual e envie elas para que elas possam se prostituir com os homens em Israel. Porque quando o pecado entrar, Deus vai sair. E quando Deus sai, entra a maldição. Quando Deus sai, querido, o pecado entra, e quando o pecado entra, vem a dor e o sofrimento. Quando nós olhamos a proposta da palavra que nós lemos, ela está falando para o tempo que o povo entrasse na terra que manava leite e mel, o tempo que eles atravessassem o Jordão. E quando eles atravessam o Jordão, eles acampam num lugar chamado Gilgal. E ali acampado neste lugar, a palavra de Deus diz que Josué envia até Jericó espias, para espionar a terra e ver como que eram as muralhas de Jericó, e saber se eles eram fortificados, se eles tinham um exército, como que era, porque era a primeira cidade com quem Israel iria guerrear na terra que manava leite e mel. E esses espias, quando chegam lá, está lá no capítulo 2, não vai dar tempo de ler todos esses textos, que são muitos textos, mas eu quero aqui pelo menos citar, e depois você vai ler na sua casa, Josué capítulo 2, Josué capítulo 6 e Josué capítulo 7, e você vai entender bem o que eu estou ministrando para você. E quando esses espias chegam lá, eles vão até uma casa que era um tipo de pensão, mas era também um prostíbulo. Era na casa de uma mulher chamada Raabe, uma prostituta. E quando eles chegam lá, eles se hospedam lá, mas o que aconteceu? Desconfiaram que eles eram espias a serviço de Israel para espionar a terra. E o rei daquela cidade manda soldados até aquela pensão, na casa daquela prostituta, e diz: eu estou sabendo que tem 2 homens que chegaram na sua casa. Eles vieram aqui para inspecionar a terra, entrega-nos esses homens. E essa mulher, ela diz: esses homens não estão mais aqui. Mas na verdade ela esconde esses 2 homens de Deus dentro da sua casa. E ela diz: eles não estão mais aqui, eles já foram embora. Se vocês forem agora, certamente vocês alcançarão. E eles saíram e foram atrás deles, mas eles estavam escondidos no terraço da casa dela. E ela sobe no terraço e começa a conversar com eles. E diz para eles: eu sei o que o Deus de Israel, o Deus de vocês, está fazendo. Eu sei que vocês servem um Deus que é poderoso. Olha, irmãos, que maravilhoso isso. Alguém que não pertencia ao povo de Israel, alguém que era uma prostituta, que vivia num mundo de pecado, num mundo de sujeira, mas aquela mulher começou a ouvir falar do que Deus estava fazendo. Sabe quando você começa a conversar com alguém que está perdido lá fora, mas começa a ver através de um testemunho o que Deus está fazendo, o poder de Deus, as maravilhas de Deus, e ela diz: eu sei que vocês vêm guerrear contra nós, e eu sei também que o seu Deus já entregou essa cidade para vocês. Mas eu quero pedir para vocês, assim como eu livrei vocês hoje da morte, eu quero pedir para vocês que vocês me livrem também da morte. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa mulher, querido, ela tomou uma decisão.
Essa mulher era uma prostituta, mas ela tomou uma decisão. Ela poderia ficar como estava, diante do quadro, diante dos soldados, diante do rei dela. Ela tinha agora, ou ela entregava os espias, ou ela protegia os espias. O que ela tinha que fazer? Ela tinha que tomar uma decisão, e ela toma a maior e melhor decisão da sua vida. Ela escolhe o lado que ela iria ficar. Queridos, chegou o tempo de nós decidirmos aonde nós caminharemos. Se nós continuaremos com os pés em dois barcos, se nós continuaremos ainda andando pelo caminho do mundo ou pelo caminho do Senhor. E diz a palavra do Senhor que os espias disseram para ela: certamente você será preservada, você e sua família, você e sua casa, se você amarrar um cordão vermelho na janela da sua casa. E ela amarrou um cordão vermelho na janela da sua casa, e o texto vai dizer lá no versículo 15, coloca para mim fazendo favor, Josué capítulo 2, versículo 15, olha o que vai dizer, isso, então Raabe os ajudou a descer pela janela, por uma corda, pois a sua casa fazia parte do muro da cidade. Então era uma pensão que ficava encostado próximo à porta, então dava aí até a localidade onde estava a casa dela. Ela desce os espias, ela amarra o cordão, e esse cordão tem um símbolo, queridos. Quando Deus visitou o Egito com as pragas, uma delas foi que todas as casas seriam visitadas por um espírito de morte, e a casa que não tivesse uma marca com o sangue do cordeiro, essa casa seria destruída, o primogênito morreria. E quando chegou no dia determinado, Deus falou para o povo: sacrifique um cordeiro, pega o sangue do cordeiro, que já era uma menção profética sobre o sangue de Cristo Jesus, sobre a marca do sangue de Jesus sobre nossas vidas. Por isso que o espírito de morte não pode reinar mais sobre as nossas vidas. E os israelitas marcaram os batentes das suas casas. E quando chegou a noite, diz a palavra de Deus que as casas egípcias, que não tinha a marca do sangue do cordeiro, o espírito de morte entrou, e todos os filhos mais velhos, primogênitos, foram mortos. Quando amanheceu o dia, houve grande choro no Egito, porque em todas as casas tinha uma criança, um adolescente ou um jovem morto naquela casa. Essa foi a última praga que fez com que Faraó permitisse que o povo fosse liberto. Assim também esses espias disseram: marque a sua casa com uma fita vermelha, porque quando o juízo de Deus chegar, a sua casa receberá livramento, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, as suas irmãs, e tudo que eles têm não será destruído no dia do juízo. A palavra do Senhor diz, queridos, que haverá o dia do Senhor, e ele será um dia grande e terrível. Porque grande? Será grande para os fiéis, porque é nesse dia que ao som da trombeta, os servos de Deus serão arrebatados, será tirado deste mundo, se cumprirá o que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário, mas será um dia terrível para aqueles que não escolheram a vida, será um dia de sofrimento para aqueles que ficaram andando com pés em dois caminhos. Por que eu estou contando aqui a história dessa mulher? Porque semelhantemente, havia alguém também da tribo de Judá, um homem chamado Cã. E você sabe que em Israel existia 12 tribos. Somente a tribo de Benjamim que teve um rei, que foi Saul, que não era o rei da vontade de Deus. Todos os outros reis, a tribo da linhagem real era a tribo de Judá. Então havia alguém chamado Cã, que pertencia a uma linhagem real, um homem de Deus, um homem que viu tudo o que Deus fez no Egito, um homem que viu os milagres que Deus fez, ou ouviu o que Deus fez, porque só entrou Josué e Caleb, né, daquela geração, mas alguém que viu o poder de Deus. E quando eles entram em Jericó, no capítulo 7, coloca capítulo 7, versículo 1 e versículo 2 para mim, fazendo um favor, capítulo 7. Mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. Um homem chamado Acã roubou. Ele roubou algumas delas. E a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. E Acã
era filho de Carmi, filho de Zenri, filho de Zera, da tribo de Judá. Alguém que pertencia à tribo de Judá, uma linhagem real, com sangue nobre, escolhido por Deus, separado por Deus, pertencia ao povo de Deus. Essa é uma palavra, querido, hoje, que ela tem duas direções. Uma direção para aquele que ainda não se rendeu ao Senhor Jesus, uma direção para aquele que ainda está perdido, de repente, nas drogas, está perdido na prostituição, está perdido no pecado, ainda não teve um encontro com Jesus, mas essa pregação também são para aqueles que são de dentro. Gente que estava dentro, que começou a negligenciar, e a palavra do Senhor vai dizer, no capítulo 6, versículo 17, coloca para mim, fazendo um favor, capítulo 6, versículo 17, Josué, capítulo 6, verso 17, esse texto aqui, até aqui, Deus fala para Josué, Josué, vocês vai cercar a cidade, e cada dia que vocês cercar a cidade, no 7º dia vocês vão dar 7 voltas. E quando vocês concluírem a volta, com a arca da aliança vocês vão dar um grito. E quando vocês bradarem, quando vocês gritarem, os muros da cidade vão cair. E de fato, quando eles fizeram isso, caiu. Mas antes, olha o que o Senhor disse. Jericó e tudo que há dentro dela serão completamente destruídos, como oferta ao Senhor, porque era um lugar idólatra. Somente a prostituta Raabe, os outros que estiverem em sua casa serão poupados, pois ela protegeu nossos espiões. Pode passar. Não leve coisa alguma daquilo. Quem estava dizendo isso, irmãos? Deus. Não pegue nada de lá. Não adquira nada do que tem lá, porque tudo que tem lá está contaminado. Não leve coisa alguma daquilo que foi separado para destruição, ou vocês mesmos serão completamente destruídos, e trarão desgraça ao acampamento de Israel. E no capítulo 7, diz que quando os muros caem, e os soldados de Israel entram, Acã, ele viu algumas coisas, e o seu coração se acendeu por aquilo, e ele roubou aqueles utensílios, todo o ouro, toda a prata, todo o bronze, todo o metal precioso que fosse encontrado, era para ser levado e colocado no tesouro do Senhor, porque isso era chamado de instrumento de maldição, só servia para adorar a Deus. Mas o que ele fez? Ele desobedece a palavra de Deus. Ele achou que ele poderia tomar as suas próprias decisões. Ele era um crente autossuficiente. Ele era um crente que não orava. Ele era um crente que não consultava a Deus. Ele era um tipo de crente que ele tomava suas próprias decisões, mesmo que essas decisões fossem contra a palavra de Deus. Ele não escolheu a vida, ele escolheu a morte, ele escolheu a destruição, porque aquele que escolhe andar fora dos caminhos do Senhor, fora da palavra de Deus, está escolhendo a sua própria morte, a sua própria destruição. E a palavra de Deus vai dizer que depois que eles venceram Jericó, que era uma cidade muito grande, tinha uma cidade muito pequenininha. A Bíblia vai dizer que quando eles saíram do Egito, eles eram 800.000 homens adultos. Então vamos pensar que o exército de Israel, havia a possibilidade de ter em torno de 700.000 soldados. É muitos soldados. E quando eles vão contra Ai, e eles veem o tamanho de Ai, eles voltam e falam para Josué: Josué, não precisa mandar o exército todo. Não precisa, pode mandar só 3.000 homens que é suficiente, porque Ai é muito pequena. E quando eles foram guerrear contra a cidade de Ai, diz a palavra de Deus que os homens de Ai se levantaram com espada e mataram 36 homens. Eu quero pedir para os homens adultos aqui ficarem em pé. Eu quero pedir para alguém contar. Conta para mim 36 homens. Vem aqui na frente, homens adultos, pai de família. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente, rapidinho. Isso. Vamos lá. Eu não vou fazer nenhuma pegadinha com vocês. 36 homens aqui. Porque quando nós lemos 36 homens, parece que não gera dentro de nós um impacto. Parece que 36 homens, perto de 700.000 soldados,
não são nada, mas através aqui, querido, atrás de cada homem aqui, existe uma esposa, através de cada homem aqui, tem filhos, existem pessoas aqui, e aqueles homens que eram santos homens de Deus, morreram por causa do pecado de Acã, Acã. Quanto que deu, Lucas? Passou? Tá bom, obrigado, queridos. Olha aqui, olha para eles. Imagina, querido, que às vezes pessoas estão sofrendo, gente está morrendo. Olha aí, deixa eu falar para você, tem crente que está comprando e não está pagando, gerando escândalo no corpo de Cristo, está matando espiritualmente homens de Deus. Tem crente, tem pessoas que estão dando mau testemunho lá fora, como Acã estava dando mau testemunho, fazendo o que não devia, e trazendo dor e sofrimento no corpo do Senhor Jesus. Porque, irmãos, na sexta-feira, nós temos aqui a noite da Shekinah. Meu Deus, que mover, que poder, que presença de Deus aqui neste lugar. E quando tem um homem prostrado aqui, toda a igreja é abençoada. Quando tem uma mulher prostrada, chorando, orando, se santificando, buscando revelação da palavra, todo mundo é abençoado. Nós somos um corpo, mas quando tem alguém que escolhe viver no pecado, vai trazer dor e sofrimento à igreja do Senhor Jesus. Por causa da desobediência daquele homem, porque ele escolheu a morte e a destruição, ele não escolheu a vida e a prosperidade. Ele trouxe dor e sofrimento ao arraial de Israel, ao povo de Deus. Então nós temos uma responsabilidade, porque não passaremos diante dos olhos do Senhor. Aplauda Jesus pela vida desses homens. Obrigado, queridos, Deus abençoe. Quando eles perderam a batalha, 36 bons homens morreram. Está lá no capítulo 7, você pode ler depois. Diz a palavra de Deus que Josué rasga as suas vestes, é um símbolo de tristeza. Ele se lança no chão, ele cata a terra e joga sobre a sua cabeça e começa a chorar diante do Senhor. E começa a orar, fala: Deus, por que o Senhor retirou a tua presença? Por que o Senhor não nos deu vitória contra o inimigo? Por que o Senhor fez a gente atravessar o Jordão, como quem o problema fosse Deus? E aí Deus disse: Josué, não precisa orar, não precisa rasgar as vestes nem jogar terra na cabeça, porque isso não vai mudar o quadro. Tem pecado no meio do meu povo, e eu me nego a caminhar com o povo que está se movendo em pecado. Eu não irei mais com vocês, não guerrearei mais por vocês, não lutarei mais pela casa de vocês. Eu fico imaginando um homem ou uma mulher que vive em pecado, quando tem alguém que ama, que está doente, com que cara chega diante de Deus? Como que é a sua oração diante do Senhor? Deus tem misericórdia de mim? Visita essa pessoa que eu amo? Deus, coloca as tuas mãos sobre a vida da minha esposa? Deus não ouve a oração. Deus não ouve a oração, porque os nossos pecados fazem separação de nós e de Deus conosco. E o Senhor disse: eu quero que você passe agora todas as tribos, Josué. Eu vou apontar para você. E Josué passou a primeira tribo, a segunda, a terceira, veio a tribo de Judá. O Senhor falou: está no meio da tribo de Judá. E aí na tribo de Judá tinha muitos clãs, muitas famílias. E o Senhor falou: eu quero que você passe todos os clãs, todas as famílias. E veio uma por uma família por família. E quando chegou na família de Acã, o Senhor falou: é aqui nessa família. E quando passou homem por homem, Deus falou para Josué: é Acã. E aí Josué falou para ele: por que você fez isso? E ele disse: eu pequei contra o Senhor. Eu vi o ouro, a prata, e eu os cobicei, eu os desejei, e eu os roubei. E o Senhor falou para Josué: Josué, pegue Cã, pegue a sua esposa, pegue os seus filhos, pegue os seus animais, pegue a sua tenda, leve tudo até o vale, apedreja-os até a morte, faz um monte,
e queima. Querido, uma palavra dessa é para encher o nosso coração de temor, porque essa não é uma palavra para ímpio, é uma palavra para crente. Qual é o destino da tua casa? Qual é o destino da tua família? Tuas escolhas vai definir o futuro dos teus filhos. As suas escolhas vai definir o futuro dos seus netos, que de repente nem existe ainda. Qual tem sido as suas decisões, as suas escolhas? Meu tempo acabou, só estou aqui passando para vocês os textos, mas eu quero passar aqui rapidamente para você. O que nós podemos aprender com o erro de Cã? Primeira coisa, ele negligenciou a palavra de Deus. Deus disse não pegue, e ele foi lá e pegou. Deus disse não toque, ele foi lá e tocou. E aí nós conhecemos algumas pessoas na Bíblia que fizeram isso. Olha para Eva. Sabe por que a humanidade toda foi condenada à morte? Sabe por que Jesus Cristo teve que vir a este mundo, nascer pelo ventre de uma virgem, Maria, crescer, se desenvolver, se esvaziar, ser espancado, açoitado, cuspido? A semana que passou eu li o Evangelho de Mateus, e quando chegou na parte que Jesus foi preso, açoitado, cuspiam nele, colocaram uma esponja com vinagre na boca dele, os pregos atravessaram. Eu comecei a chorar, irmãos, lendo a Bíblia. Porque foi a desobediência de Adão e Eva, lá no princípio de todas as coisas, e eles trouxeram consequência para toda a sua descendência, porque eles foram autossuficientes, não se submeteram àquilo que Deus tinha falado. Não coma, não toque, não se envolva, não pegue, não fala, não olhe assim para essa mulher, não a deseja, não critique o seu irmão. É como eu disse aqui no começo, as pragas tirou o povo do Egito, mas somente os princípios da palavra de Deus é quem pode tirar o Egito de dentro do povo. Porque tem muita gente que veio para a igreja, mas é tão mundano e tão carnal como antes. Cã passou despercebido diante de todo mundo, mas não passou despercebido diante dos olhos de Deus. Eu falei ai, 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 né, irmãos? Ele foi oportunista. Ah, querido, o que tem de crente que não pode ver uma oportunidade que ele abraça? Nem tudo que é bom é para nós. Guarde isso, querido. Nem tudo que a gente acha que é bom é para nós. Vocês viram que vergonha esse monte de carro clonado em Novo Horizonte? Que vergonha, um monte de gente que tem até a vida financeira estável, adquirindo carro com 70% do valor. Nem tudo que é bom é para o homem de Deus e para a mulher de Deus, porque o homem de Deus e a mulher de Deus paga mais caro. Porque nós seguimos um princípio, nós seguimos a palavra de Deus. Ele era oportunista. Tem crente oportunista, quer se beneficiar em tudo. Essa semana fui lá com o Casoli para fazer um orçamento, lá de uma escada da igreja, para revestir a escada da outra igreja lá, fazer o serviço. E ele falou, não pastor, paga para mim 2 dias de serviço. E eu sei que não faz, irmãos, não dá para fazer. E eu disse, Casoli, não dá para fazer com 2 dias, isso aqui é serviço para 4 dias. Nós não podemos ser oportunistas, nós temos que ser justos, porque os olhos de Deus estão diante de nós. E nós seremos julgados até pela palavra que nós falamos. Deixa eu correr aqui. Foi tomado pela cobiça e roubou. Querido, uma caneta, não importa o que seja uma caneta. Se você catou de alguém, você tem que devolver, porque isso pode te levar para o inferno. Você não precisa ser corrupto, roubando 5 milhões. Não, corrupção é 10 reais. É 5 reais é corrupção. Queridos, eu estudava, eu fazia seminário, e eu via seminarista pedindo nota fiscal com valor a mais para poder receber da igreja. Imagina um negócio desse, seminarista. Que tipo de pastor vai ser um traste desse? Acã contaminou a sua casa.
Quantos minutos eu tenho? Acabou? Tem mais uns minutinhos? Vamos um pouquinho, só rapidinho. Vocês me dão mais 5 minutos, irmãos? Amém? Ele contaminou a sua casa. Seu pecado custou a vida de 36 bons homens. Toda a sua família foi desgraçada por causa das suas escolhas. Vai ter consequência. Entre o bem e o mal, a vida e a morte, ele escolheu o mal e a morte. Não brinque de ser crente, porque Deus não vai brincar de ser Deus, queridos. Amém? É como uns vídeos que a gente vê, né? Tem uns vídeos aí, engraçado aí, e um dia eu estava assistindo esses vídeos, a pessoa chega diante de Deus e fala assim: meu corpo, minhas regras. Quem já viu algum vídeo assim já? Né? Feminista, a mulher feminista, meu corpo, minhas regras. E aí a pessoa lá ilustrando Deus diz: meu céu, minhas regras. Entende? Só vai entrar no céu quem o Senhor aprovar. Agora rapidamente eu quero falar aqui sobre Raabe, para não terminar tão tenso, né? Rapidamente. Olhando para a história de Raabe, a gente aprende algumas coisas. Diante dos soldados e dos espias, soldado representava o povo de Jericó, os espias representavam o povo de Deus. Ela tinha que escolher um lado. Que lado você escolheu? O lado de Deus? O lado da santidade? Ou você vai permanecer do lado do inimigo, né? É como a palavra de Deus diz, né? A passividade também é um lugar. A passividade também é um lugar. Não, eu não escolho me batizar, eu não escolho me tornar um cristão, eu não me escolho agora ser um servo de Deus. Querido, esse lugar onde você está, já é um lugar que você escolheu. A passividade é uma escolha. Quer ver um exemplo? Evangelho de Mateus capítulo 18, a história do jovem rico, que chegou diante de Jesus e disse: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: vende tudo o que você tem e dê aos pobres, segue-me. Ele se entristeceu e foi embora, porque ele não conseguiu se desprender daquilo que o mundo o prendia. Segunda coisa, Raabe ousou se render a Deus sem medo de ser rejeitada. Essa é uma das coisas que mais toca em mim, porque ela era uma prostituta, e além de ser uma prostituta, pertencia a um povo pagão, um povo perdido. Mas mesmo assim ela olhou e pensou: Deus pode me aceitar sim, eu também sou digna do amor. Deixa eu falar para você, você está aqui, não importa qual é essa história, não importa o que você fez até aqui, se você quiser hoje escolher a vida e a prosperidade, Deus vai te receber. Amém? Porque diz no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 36, Jesus disse: todo aquele que vier a mim, de forma nenhuma o lançarei fora. Eu não o lançarei fora. 3, sua escolha a fez participante do plano de Deus. Deus tinha planos para aquela cidade, e agora dentro daquela cidade Deus tinha alguém com quem ele podia contar. Deus tem plano para a cidade de Novo Horizonte. Responde para mim, aqui tem homens e mulheres com quem Deus pode contar. Deus queria remir aquela cidade, Deus queria entregar aquela cidade para o povo dele, e ele tinha alguém com quem ele podia contar, uma mulher que tinha se entregado, uma mulher que tinha escolhido o lado que ela queria ficar. Ela escolheu a vida e a prosperidade. Ela tornou-se uma pessoa que Deus podia contar. Deus usou a sua vida para gerar uma linhagem real. Olha como é poderoso isso. Suas escolhas mudou o destino da sua família. Querido, o juízo estava marcado. Jericó, todos seriam mortos. Deixa eu dizer para você, já está determinado o dia que Deus vai consumar todas as coisas. Aonde vai estar os seus familiares? Aonde vai estar as pessoas que você ama? As pessoas que Raabe amava estavam dentro da sua casa, debaixo de uma palavra profética de Deus, de proteção, de sustento da parte do Senhor. Em Jericó, quinto, em Jericó, Raabe morreria como uma prostituta. Preste atenção nisso. Em Jericó, Raabe morreria como uma prostituta, mas em Israel, ela morreu como uma mulher que deu linhagem real.
Em Jericó ela morreria na humilhação, em Jericó ela morreria como prostituta, mas porque ela escolheu a vida, porque ela escolheu a prosperidade, queridos, em Israel ela também morreu, mas ela morreu como alguém que pertenceu à linhagem real de Davi, a tribo de Judá, que deu descendência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Poucas mulheres entraram na genealogia de Jesus, mas olha o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 5, coloca para mim fazendo um favor. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Sabe quem foi esse Boaz? Esse Boaz foi aquele que se casou com Ruth, que está lá no livro de Ruth, está lá no último capítulo, no capítulo 4 também vai fazer menção a essa mulher. Deixa eu dizer para você, se você quiser continuar vivendo do seu jeito, que história que você vai deixar? Qual é o legado que você vai deixar? Se você não escolher a vida, se você não escolher a prosperidade, se você não escolher a revelação da palavra de Deus, decida hoje, querido, mudar a sua história, mudar a sua vida, mudar a história dos seus filhos, mudar a história dos seus descendentes, porque os seus descendentes serão grandes se você escolher o Senhor Jesus. Suas decisões livrou a sua casa do juízo de Deus contra Jericó, entre o bem e o mal, a vida e a morte. Raabe escolheu o bem e a vida. Hoje eu quero encerrar aqui fazendo uma reflexão. A palavra do Senhor vai dizer no Salmos de número 91. É um Salmos de Moisés, é um cântico de Moisés. E quando Moisés escreve, eu só vou ler. E para mim esses Salmos, ele tem tudo a ver com a passagem de Jericó, na minha opinião, na minha interpretação. Salmos 91, versículo 7 diz assim: poderão cair ao seu lado 10.000 e à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, se você escolher o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que entregou o maná para o povo, se você escolher o Deus que ama para ser o seu Deus e o seu Senhor, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o proteja em todos os seus caminhos. Eu fiz questão de ler aqui Josué capítulo 2, versículo 15, porque esse versículo diz que a casa de Raabe ficava em cima do muro da cidade, a parede do muro pertencia à sua casa, a janela da casa ficava no muro, por onde desceu os espias. Depois você pode ler em casa. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque no 7º dia, depois de darem 7 voltas, diz a palavra do Senhor, que eles tocaram a trombeta, e quando eles tocaram a trombeta, o povo de Israel bradou, e quando o povo de Israel bradou, os muros caíram ao chão, porque o juízo de Deus tocou aquele lugar. E milhares de pessoas morreram naquele lugar, mas poderão cair ao seu lado 10.000 e à sua direita, nada o atingirá. Diz a palavra de Deus que a casa dessa mulher ficou intacta. O muro caiu para a direita, o muro caiu para a esquerda, mas a casa dela não foi tocada. Eu quero dizer para você, querido, nesta noite, se você escolher o Senhor, se você escolher a vida, se você escolher a prosperidade, a sua casa está guardada, a sua família está protegida. Cairão muitos, você contemplará com os teus olhos, mas porque você fez do Senhor a sua habitação, o seu esconderijo, nada vai te atingir, nada vai te tocar, porque o Senhor vai te guardar. Aquela casa tinha uma marca, aquela casa tinha a marca do sangue de Jesus, aquela casa tinha uma marca. Eu pergunto para você hoje que é um cristão, o que você vai escolher? A vida e a prosperidade, ou a morte e a destruição e a maldição?
Você que é um cristão, como que está a sua vida? Não é tempo de conserto, não é tempo de aliança. Aí, o pastor está pregando umas palavras duras. Não, querido, agradeça a Deus, porque o Senhor diz, tanto em Hebreus como em Apocalipse capítulo 3, que o Senhor corrige e castiga o filho a quem ama. Se você está se sentindo confrontado e corrigido, se sinta amado por Deus.